Olá pessoal, bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Bom, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre mentes perfeitas, né? Mentes perfectíveis. Você acha que nós somos seres, nós somos máquinas perfectíveis, ou nós somos seres, como diz na religião, na própria Bíblia mesmo, fala todas as vezes que nós somos seres que vivemos do pecado, que nascemos do pecado e que nós vamos permanecer no pecado, né? O que acontece? Eu pelo menos eu acredito que nós somos seres perfectíveis, que nós temos, né, o poder de evoluir, de nos melhorar. Então nós hoje, né, em essencial nós vamos falar da nossa mente, né? Não nossa mente cérebro somente, né, mas a mente que nos liga e conecta com a mente de Deus, né, com a mente do todo, com a mente, né, com a mente que nos leva à evolução, que nos leva ao conhecimento e à sabedoria. Né, vou fazer alguns links com alguns itens de informática, né, para a gente saber, como eu estou falando de máquina, né, mente, o corpo uma máquina perfectível e a nossa mente, né, o que nos conecta a Deus, que nos pode deixar cada vez mais potentes, cada vez mais poderosos em relação à nossa evolução e o nosso conhecimento. Amém? Então, o texto que eu trouxe hoje, eu coloquei o nome de mente, máquina perfeita. Então eu vou começar na leitura, como já sabem, né, eu estou trazendo sempre a leiturinha aqui para a gente não se perder demais, né, e ficar tudo certinho no roteiro, para o vídeo também não ficar muito extenso. Então o texto começa assim: você já deve ter ouvido falar que somos máquinas perfeitas, né? Bem, e somos. Mas às vezes nos perguntamos se somos máquinas tão perfeitas assim e por que todo mundo não é perfeito assim, não é verdade? Às vezes vem essa pergunta, muitas das vezes na nossa cabeça. Fala, poxa, se a gente pode ser tão perfeito assim, por que a gente não consegue ser perfeito? E o mundo, né, é sempre colapsado, o mundo é sempre, né, nessa baderna, né, guerras o tempo todo, briga, confusões, conflitos o tempo todo. Né? Mas eu vou explicar isso agora. Isso acontece porque somos essa máquina. Acabamos que somos programados desde a infância pelo meio em que vivemos até os momentos de hoje para não progredirmos de forma a ajudar o mundo e muitas das vezes ficamos inertes, travados quando se diz respeito à nossa evolução material e espiritual. Assim como nos computadores, nós, seres humanos, temos os programas internos que são instalados para o bom ou não bom funcionamento, né, que são softwares, né, para o computador. Quem conhece um pouco de computador e de informática sabe que o software são aqueles programas que fazem o computador rodar, né. Alguns softwares, por exemplo, tem o da Microsoft, tem os programas da Intel. Quem tem placa de vídeo tem que instalar um software para a placa de vídeo girar boa, né, e assim sucessivamente. São vários softwares que são instalados na máquina, né, no computador, para que ele corra bem, né, para que ele tenha o seu desempenho o máximo, né. E algumas das vezes em nossa mente são instalados softwares, né. Você vê que muitas pessoas conseguem um progresso muito rápido e outras não, outras se travam. Isso é instalado, isso foram softwares, né, vamos dizer assim, foram crenças que foram instalados desde pequenininho até o momento de hoje. Aquelas pessoas que não conseguem progredir, as pessoas que já têm um salto, né, elas não se apegaram aos softwares de travamento, então elas saltaram, elas se melhoraram, elas buscaram a melhora delas mesmas, né, e que são os softwares. E assim como nos computadores, nós temos também os hardwares, né? Os hardwares tem como o HD, tem como a memória, né, no computador. Então nós temos isso dentro de nós. A câmera, né? A câmera nós podemos linkar com os nossos olhos, a memória, o HD é nosso cérebro, né, com o sistema de armazenamento e assim sucessivamente. Os hardwares do corpo humano são o cérebro, o coração, os olhos e etc. Assim como o HD, o cérebro é uma ferramenta limitada e serve para o armazenamento de dados de informação. Serve também para a distribuição de informação por todo o corpo físico. Porém, este pode viver apenas com o que lhe foi inserido em relação a software, né, aos programas e às informações. Como assim?
mesmo sendo um supercomputador, né, um mega computador, o mais maravilhoso de todos, se ele não tiver atualização no seu software, se ele não tiver um rendimento bom, né, ele vai viver somente com aquilo que lhe foi instalado. Por exemplo, pode ter um supercomputador com inteligência artificial e tudo, porém se eu não ligar ele na rede, se eu não conectar ele numa rede, né, onde ele vai coletar informações para ter a inteligência dele, para ele adquirir a inteligência, ele vai ficar travado somente naquilo que eu colocar nele. Um jogo, por exemplo, vamos supor que você coloca um jogo daqueles jogos hackeados, né, que não tem acesso à internet, você não pode ter acesso à internet. O que vai acontecer? O seu jogo ele não vai atualizar, então você vai ficar passando sempre pela mesma fase o tempo todo, você não vai conhecer novas dificuldades ou você não vai ter um upgrade do seu jogo, né? A mesma coisa acontece com a nossa vida. Se a gente não se conectar, se nós não nos conectarmos, né, com a rede, né, nós ficamos travados ali, nós não temos acesso a atualizações e a melhoras, as nossas melhoras físicas, as nossas melhoras espirituais. E as informações que já são pré-definidas com base nas áreas que o indivíduo nasceu ou se encontra no momento, né? Essas informações vai de acordo, por exemplo, se o cara às vezes ele nasce num lugar bem precário mesmo, tanto de informação quanto de economia, ele vai ficar fadado a carregar aquilo ali, a não ser que ele dê um salto e pule e saia daquilo ali, né? E dependendo do que for, ele carrega outras pessoas junto com ele. Podendo assim dizer que o supercomputador, né, assim como nós somos supercomputadores, supermáquinas, assim como eu venho falando, apesar de ter uma imensa capacidade de armazenamento, acesso ilimitado à informação, fora desconectado da rede, ficando assim limitado somente ao que lhe é apresentado. O cérebro também tem uma capacidade relativamente baixa de armazenamento de informação, tendo às vezes que sofrer alguns processos de formatação e às vezes mesmo até ser substituído com o tempo. É claro que o cérebro a gente não vai substituir, não tem como, né? Pelo menos até hoje a ciência não desenvolveu uma tecnologia a ponto de substituir o cérebro de corpo. Porém, a capacidade de formatação aqui que nós temos é o que? Você pegar todas as informações que foram colocadas da sua vida, desde o começo até o momento de hoje, e começar a trabalhar com elas, né? Retirando algumas crenças que são limitantes e colocando outras crenças que vão te encaixar no caminho de crescimento e de conhecimento, né? E o que acontece? Já que o nosso cérebro é limitado, se nós nos conectarmos à rede ou se nós desconectarmos da rede, nós continuamos com aquela pecinha limitada, nós não podemos colocar nada. Porém, se nos conectarmos à rede, que a rede aqui eu coloco como todo, como Deus, como o conhecimento supremo de tudo, de todas as coisas, nós podemos usar o acesso à nuvem, e isso nos dá uma infinita possibilidade de armazenamento e de conhecimento, que não vai ficar somente preso aqui, assim como no computador, né? No computador você não precisa hoje mais ter todas as informações dentro do seu HD, né? Você pode colocar na nuvem, qualquer momento que você quiser você acessa e volta, né? Amém? Agora vamos falar sobre os softwares, né? Os softwares são programas ou programações, São as funções instaladas que podem conectar-se à grande rede, né? No caso do computador, a grande rede todo mundo já sabe, é a internet, né? Onde vem todas as informações que você pode baixar e trazer para o seu computador, né? No nosso caso, a grande rede é o todo, né? O todo, Deus, o Criador, pronto, infinitas possibilidades que nós temos aí de chamar Deus. Nós, assim como eu já falei nos outros vídeos, nós católicos, né, que somos ortodoxos, chamamos de Deus, né, damos o nome para Deus. Certos programas são instalados para aumentar em nós a capacidade de busca e informações, tornando-nos assim potentes computadores, né, máquinas perfeitas de venda, persuasão, entretenimento e processamento de dados e etc. Outros são instalados para ocorrer o perfeito contrário, limitando-nos a viver somente com o que temos e passarmos a vida
achando que tudo é assim por uma mera ironia do destino. Ou seja, se nós nos conectarmos com o todo, se nós nos conectarmos com o crescimento, né, o que vai acontecer? Nós podemos ter acesso a todas as coisas e crescermos, né, nos expandir a nossa mente, que não é só a nossa mente limitada que se expande. O que expande a nossa mente é nos conectarmos com Deus, porque aí nós vamos ter informação de tudo o que o universo tiver para nós, né? Então nós não vamos ficar buscando somente no nosso cérebro as memórias, nós vamos buscar no todo, nós vamos buscar em Deus a memória de tudo para nossas vidas e tudo que pode nos fazer progredir e sermos cada vez melhores e mais potentes, e máquinas mais potentes. A rede, né? Agora nós vamos falar da rede. Como eu falei, a rede para o computador é a internet, e a mente, né? A mente com M maiúsculo, que é a nossa conexão com o todo, nossa conexão com Deus, né? A nuvem, né? Para as duas coisas, né? Que é a fonte de informação para tudo e todas as coisas, né? A rede barra mente, né? Nesse caso, é a fonte ilimitada de conhecimentos. Quando não há travas, o conhecimento e o poder da mente se expande, podendo assim termos acesso a todo tipo de informação que um dia foi lançado e que nunca se acaba e nem se perde, possibilitando-nos ter acesso a uma infinidade de informações do passado ou do presente e com uma grande possibilidade de ideias para o futuro, de coisas que ainda não existem neste plano, né? Como todo católico, né, que se preze sabe que tudo que existe primeiro vem de Deus para depois vir para a Terra, né? Ou se você não é católico, ateu, seja lá o que for, você também tem essa mentalidade de que tudo é criado simplesmente do nada, né? O tudo e o nada é o próprio Criador, né? Vamos dizer assim. Então, nós temos a capacidade de nos linkar, nos armazenar com o universo, e o universo vai trazer essa informação até nós para que nós possamos trazer coisas novas para o nosso plano. Amém? De coisas que não existem ainda nesse plano, mas que precisam ser criadas aqui para o auxílio ao progresso e ao bom andamento da evolução humana. Conectando nossa mente, né? Nossa cabeça aqui, o nosso cérebro mesmo, com a mente superior, né, ou com a rede, com Deus, com o universo, com o todo, essa fonte de ligação com o universo fica ilimitada. Podemos assim, muitas das vezes, nos tornarmos até como aqueles deuses. Lembra dos deuses lá antigos, que na verdade não eram nada mais, nada menos que seres humanos comuns. Porém, eles tinham a mente muito mais aberta, muito mais, eles se habilitaram muito mais a receber vários tipos de informação do todo, do Criador, né? E eles tinham a mente muito mais expandida, pois eles não colocavam travas, né, para que essa conexão fosse perdida com o todo, né, com Deus, né, com essa rede. Então, eles tinham informações, hoje em dia nós podemos falar que são informações quânticas, né, que elas chegam como uma onda, né, elas chegam à nossa mente e nós temos uma visão muito diferente de tudo que nós temos agora. Por exemplo, sabemos que a nossa matéria, né, essa matéria que nós temos aqui é atômica. Então eles tinham o poder de transformar esse átomo, né, de transformar uma coisa em outra, de trazer a chuva no momento em que ele quisesse, de trazer o raio no momento em que ele quisesse. E assim foram criados os deuses, né, porque as pessoas que eram comuns, que tinham essas travas, elas não tinham essa capacidade que esses homens, né, que esses seres de mente mais expandida, eles tinham, né? Eles achavam que eles eram deuses porque eles tinham poder sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo. Mas na verdade eles só tinham um pouco mais de conhecimento que os outros que eram, vamos dizer assim, ignorantes tinham, né? Então, o vídeo que eu tenho de hoje é só para te falar que nós somos sim máquinas perfeitas e perfectíveis. Podemos melhorar cada vez mais, podemos nos melhorar cada vez mais, né?
sendo assim comparados, como eu disse nos vídeos anteriores, comparados ao próprio Deus, né? Não sendo o próprio Deus, mas fazendo com que Ele faça parte da nossa vida e essa centelha divina que existe em nós se conecte com Ele para que Ele possa trabalhar dentro de nós. E se você tem essa trava, nós podemos te ajudar, né? Eu posso te ajudar. Se você ainda continua travado, se você ainda continua com essas crenças limitantes, se você continua se limitando de crescer, se você continua se travando, né? Que hoje, com um pouco só dos vídeos que eu coloquei aqui, você já sabe que é você quem se trava, né? Nós sabemos que somos nós que nos travamos a nossa evolução, ao nosso conhecimento e a tudo que há de bom em nós, né? Então, se você continua com essa trava, você pode falar comigo, pode contar comigo. Manda aqui sua mensagem aqui embaixo ou mande no meu e-mail a sua dúvida, o que você quer destravar na sua vida, que nós vamos trabalhar isso em você. Amém? Então, um forte abraço. Essa é a mensagem que nós temos para hoje. Mente perfectível. Você é grande, você pode, você é um Deus. Jesus falou isso, coloca isso na sua vida, coloca isso na sua mente, destrava tudo o que está destravando a partir de agora, desse momento. Amém? Conte comigo, conto com você também, com a sua colaboração. Deixa o like aqui, curte a página. Forte abraço, até a próxima.